Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje a nossa reflexão no Vejam Só é muito interessante, muito apropriada e super atual. Bom, recentemente o governo federal lançou um programa com relação à sexualidade da juventude. E a ideia do governo é incentivar os jovens a permanecerem castos até o casamento, retardarem o início da sua vida sexual para depois do matrimônio. Com essa ideia, o objetivo é óbvio, de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, da questão da gravidez na adolescência, aquela gravidez fora de época, sempre cheia de muitos riscos. Porém, esse tipo de programa foi muito questionado, principalmente pelos especialistas em saúde pública. Eles afirmando que esse não é o método correto para tratar dessa perspectiva de uma maneira global, ou o Estado não deve tratar dessa maneira. Esse é um assunto que dentro da igreja é sempre muito falado, muito comentado e nem sempre muito bem respondido. E hoje aqui no Vejam Só nós vamos tratar dessas duas perspectivas. Será que o governo vai alcançar o seu objetivo? Fazer com que a juventude brasileira permaneça em castidade até o casamento? E como tem sido a resposta do jovem cristão diante dessa pregação, ordenança ou ensinamento da igreja? O jovem cristão tem respondido positivamente? Se mantido casto até o casamento? Bom, tudo isso e muito mais agora no Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre uma alegria contar com a sua participação, com a sua audiência. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente pensa na produção, nas nossas reuniões, é para levar até você um conteúdo de qualidade, analisando os temas teológicos e também assuntos super relevantes na nossa sociedade, sempre com uma perspectiva cristã, usando os ensinamentos da Escritura Sagrada para basear e como pilastra para todas as nossas respostas, para procurar na Escritura os questionamentos que nós devemos responder de maneira corretamente, oferecendo não só para a igreja, mas a resposta para toda a sociedade. E hoje, de maneira muito especial, essa resposta interessa não somente à igreja ou aos membros de igreja, mas a toda a sociedade de uma maneira geral. Afinal de contas, nós vamos falar usando como pano de fundo, na verdade, um programa recentemente lançado pelo governo federal com relação à sexualidade da juventude brasileira. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre o assunto, inclusive na nossa matéria nós vamos mostrar muitos números que vão nos ajudar a ilustrar o nosso bate-papo. Bom, vou apresentar os nossos convidados dessa noite, começando pela representante feminina da nossa bancada, a ministra Débora Vieira, da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Débora, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma alegria recebê-la aqui. Eu comento sempre, é muito interessante a gente ter a opinião feminina, a perspectiva normalmente muda bastante e é com alegria que a gente recebe aqui nessa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês, é uma honra estar aqui de novo. Eu vim aqui há uns 2 anos atrás e está sendo muito gostoso voltar. Com certeza a gente vai aprender muito junto com a Débora e ela vai poder dar a visão e as observações dela sobre o tema também. Mas antes, Débora, eu queria que você passasse o endereço para quem nos assiste da Primeira Igreja Batista de São Paulo. De repente alguém está próximo, está procurando uma igreja para congregar, quer fazer uma visita, por favor. Sim, Primeira Igreja Batista de São Paulo, na Praça Princesa Isabel, 233, Campos Elíseos, no centro de São Paulo. Eu sou ministra lá da Nova Geração, crianças e adolescentes, então a gente está construindo um ministério bem especial lá para essa galerinha. Com certeza, e o convite especial veio por esse motivo também, afinal de contas, o programa lançado pelo governo e a nossa perspectiva no debate é exatamente nessa faixa etária do início, da adolescência e da juventude também. Nós vamos conversar muito e as opiniões da Débora serão super bem-vindas também. Junto com ela, recebemos aqui em nosso estúdio também com muita alegria o pastor Reinaldo Júnior, um irmão batista também, da Igreja Batista 21. Pastor Reinaldo, seja muito bem-vindo, uma alegria conhecê-lo. Não sei se é a primeira vez do irmão aqui no Vejam Só, uma ótima noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui. Eu já tive também algumas vezes. Legal. Com o Weber Cocarelli, mas também já tem uns 2 anos que eu não vinha. Então é um privilégio estar aqui e poder conversar, especialmente com a Débora, com quem eu já trabalhei e temos uma história ministerial juntos. Muito bom, a gente acabou promovendo um reencontro sem saber, mas o Vejam Só também tem essa função agora. Pastor Reinaldo, para quem nos assiste, passa o endereço da Igreja Batista 21, também é aqui de São Paulo, ali na Zona Norte, por favor. Isso, nós estamos localizados na rua Pedro Doll, no número 270. É uma igreja em implantação, uma igreja bem novinha, a gente está lá há 1 ano e meio. E está todo mundo convidado a tomar um café conosco domingo às 10 da manhã. Muito bom, está aí feito o convite, então, para você tiver interesse de conhecer esses ministérios, fazer uma visita aos irmãos também, fique super à vontade. Ó, nós vamos passar a matéria agora, que vai introduzir o nosso bate-papo. Eu peço a sua atenção, afinal de contas, a matéria vai introduzir alguns números que serão importantes para a nossa conversa, principalmente nessa perspectiva das doenças transmissíveis e da questão da gravidez na adolescência. Vejam só. O governo brasileiro lançou recentemente um programa que foi considerado polêmico, mas que é um assunto muito comum e corriqueiro dentro das igrejas evangélicas brasileiras: a abstinência sexual até o casamento. Os especialistas em saúde pública criticam a medida. Os evangélicos aplaudem. Mas aí nasce a pergunta: esse tipo de apelo funciona ainda hoje? Os jovens cristãos estão comprometidos com essa abstinência sexual até o casamento? De acordo com o governo, a campanha é direcionada para 2 alvos. Para os jovens de 15 a 19 anos, o material vai debater os riscos e as consequências da gravidez na adolescência. Para quem tem entre 10 e 15 anos, a orientação é clara: retardar o início da vida sexual. O Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos, segundo relatório da Organização Mundial da Saúde. O índice brasileiro está acima da média latino-americana, estimada em 65,5. No mundo, a média é de 46 nascimentos a cada 1.000 meninas. Em países como os Estados Unidos, o índice é de 22,3 nascimentos a cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 anos. Um outro ponto divulgado pela entidade é que a América Latina é a única região do mundo com uma tendência crescente de gravidez entre os adolescentes menores de 15 anos. Essa tendência de crescimento, podemos entender que uma campanha que defenda a abstinência sexual até o casamento terá sucesso? Aliás, agora inclusive podemos aprofundar essa discussão, já que esse é um tema muito relevante dentro da comunidade evangélica. Será que os jovens da igreja respondem bem a esse apelo? Se a própria igreja tem muito problema com isso, como exigir que quem não tem o mesmo compromisso com Cristo? Inclusive, muitos afirmam que a proibição, o discurso completamente autoritário, é exatamente o que acaba por inflamar o desejo. Todas essas questões e possibilidades serão analisadas agora no Vejam Só de hoje, que está apenas começando. E ainda temos muito bate-papo. Você não pode perder. A nossa edição de hoje já está no ar. Com certeza a gente vai aprender bastante, tem muito assunto para a gente discutir. Bom, vamos pegar agora as impressões iniciais dos nossos convidados, começando pela ministra Débora. E a primeira pergunta, Débora, é a nossa pergunta tema. O apelo para os jovens se manterem castos até o casamento, olhando primeiro numa perspectiva da sociedade. Será que vai ter sucesso? Você consegue imaginar esse discurso funcionando na sociedade? E depois eu quero que você faça uma reflexão sobre essa mesma questão, só que daí com a juventude da igreja. Por favor. Eu acho que assim, na sociedade, nas escolas, a mídia, aquele apelo que todo mundo sabe, o movimento é muito contrário, né?
E a proposta desse programa do governo, realmente, assim, ele bate firme em relação a até 15 anos, né? Tipo, de proteger. E eu estava dando uma olhada até hoje, antes de vir para cá, o quanto de polêmica se causou nisso, né? Sabendo que a gente luta tanto contra a pedofilia, tanto quanto essas coisas, mas as pessoas não estão conseguindo argumentar, mesmo os crentes, a favor dessa ideia. Assim, quando vem alguém que não é crente falando disso, não, mas a pessoa precisa se conhecer, precisa conhecer o outro, ter oportunidade. Eu vejo assim, a igreja, mesmo os adolescentes que são crentes, não sabendo contra-argumentar de um jeito, sabendo assim, teoricamente, a gente tem a igreja, a Bíblia, como regra tiver, mas na hora de saber pôr de um jeito que de verdade convence o outro lado, a gente balança, né? E eu achei tão legal esse tema aqui, por essa necessidade. Eu acho assim, a oportunidade do governo ter alguém com esse tipo de visão orientando os jovens é uma voz a mais. Claro que existem muitas vozes contrárias, mas é uma voz a mais que o adolescente pode ser convidado a pensar um pouco mais, não é verdade? Então, assim, nesse sentido, eu acho válida a proposta do governo, mas claro que não é suficiente, não é verdade? Ainda mais quando a pessoa não tem aquilo que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que convence a gente, né? E aí, posso já jogar para as crianças da igreja, para os adolescentes da igreja? Claro. Aí eu acho que é o grande trabalhar da igreja junto com eles. Que eu vejo assim, até por uma experiência de amizade. Eu tive muitos amigos, eu sou solteira até hoje, e eu tive amigos que até os 20 e poucos conseguiram manter. Aí vai chegando lá para os 25 e tal, já não fazia mais sentido, essa é a palavra. Todo mundo faz, todo mundo sabe, todo mundo fala e a pessoa vai se sentindo meio retardada, desculpa a palavra, mas meio tipo... meio deslocada da realidade e não sabendo como lidar. E nesse sentido que eu acho que a igreja falha, de ter gente com firmeza, com sentido, acompanhando essa galera, sabe? Falando por quê? Por que você está mostrando o papel do casamento, sabe? Homem e mulher, por que você está se guardando para dar de presente para alguém algo, né? Então... eu acho que falta muito esse acompanhamento. Quando tem esse acompanhamento, eu tenho visto que a galera responde sim, porque faz sentido, o Espírito está trabalhando ali, tem alguém orando por você, tem alguém caminhando junto, faz sentido aquilo acontecer. Agora, quando não tem, eu não tenho visto, e ao contrário, eu tenho visto muito gente ainda defendendo isso, tipo, a gente não sabe como fazer. Eu vejo a questão também, por exemplo, não sei se a gente vai falar disso mais pra frente, mas os meninos são tão reprimidos, e as meninas também, de lidar com esse assunto da sexualidade, tanto, que vai chegando na hora de realmente namorar, chamar alguém para sair, não sabe como fazer, tipo, fica aquele menino meio, que ele não sabe se colocar, falar, conversar. Então, é algo que realmente a gente tem que ensinar qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, sabe? E ir construindo isso com eles, para que quando chegar, então, no mundo, numa escola, eles estejam tranquilos para falar, tá bom, você pode escolher esse caminho, você quer isso, beleza, mas eu não quero. E tá convicto disso, né? Então... E ter essa opção. A gente vai conseguir conversar mais, dialogar, inclusive abordar esses aspectos do discurso da própria igreja, como a igreja faz isso, no decorrer do programa. Pastor Reinaldo, a mesma pergunta para o irmão. O irmão acredita que esse apelo na sociedade vai funcionar, vai encontrar uma resposta positiva? E aí eu quero também o comentário da resposta que a juventude cristã dá a esse assunto. Pode ser uma análise atual ou até quiser fazer uma análise histórica desse assunto aí na igreja, aí, porque é um assunto que sempre rodeou, principalmente o discurso eclesiástico. Sim, sim. Eu acredito que educação sexual, de forma geral, é importante. Acho que esse é o ponto de partida. É lógico que, a depender do governo, a educação sexual tende para um lado ou para o outro, né? Então, a gente teve propostas anteriores de educação sexual que travavam com o discurso do kit gay, que até hoje não sabe se existiu, se não existiu, como é que foi, e outras coisas. Por outro lado, agora a gente tem um governo diferente, que se propõe a ser cristão e tal, e lança uma proposta dessa. Eu conheço e gosto muito do secretário
de defesa de direito de criança e adolescente, que é o Maurício Cunha. Falei com ele ontem, inclusive, que ia estar aqui falando sobre isso. A gente faz parte do Conselho da Aliança Evangélica Brasileira, juntos. Então, eu acho que, assim, suscitar o debate, provocar reflexão, como a Débora falou, é importante. A dificuldade, talvez, esteja, primeiro, na tensão social disso, porque, óbvio, há vários lados. E eu acho que é importante dizer, eu não acredito em imposição de uma política pública, mas eu acho também que não é essa a proposta, até conversando com o Maurício. Então, a proposta é reflexão. Pensando em reflexão, assim como se distribui camisinha hoje até no metrô, e isso tem como proposta defender as pessoas de doenças sexualmente contagiosas e etc., por que não provocar essa reflexão? É uma reflexão voltada para criança e adolescente, muito concentrado no adolescente. Então, a gente está falando aí de 11, 12 a 17, e com essa preocupação que a Débora já citou, dessa gravidez até os 15, o que é ainda mais tenso, mais complicado. Então, acho que, assim, provocar a reflexão em si já vale a pena, vale o debate. Eu acredito que esse papel deve ser a partir de casa, principalmente, mas eu acredito que no governo e na escola e na igreja, em todas as igrejas ou em todas as religiões, provocar o debate, sim. E talvez a grande questão se a gente perguntar para qualquer pai na sociedade, para qualquer tipo de religioso, é legal seu filho engravidar na adolescência? Vai ser bom? Eu acredito que todo mundo vai dizer, não, óbvio que não, ninguém quer. Né? É ruim para o país, né? Porque a gravidez gera evasão escolar, que gera não conclusão dos estudos, que gera baixa renda no futuro, que gera casamentos precoces, que geram uma série de problemas que são, num primeiro momento, do adolescente ali atingido diretamente, mas que impacta a família, que impacta a sociedade e que impacta o país depois. Sim, então, eu acredito nisso. E a igreja, vocês estão sendo longo, não, mas pode ficar à vontade, com relação à igreja, a última coisa com relação à sociedade. A gente só tem que tomar cuidado para não tentar impor uma moral cristã à sociedade geral. Até porque, a Débora já citou isso também, nós temos o Espírito Santo de Deus. Na sociedade em geral, não há. Então, a gente não pode tentar aplicar uma moral religiosa a toda a sociedade. Isso não vai caber. Então, por isso que acho que o caminho é o caminho do diálogo. Por outro lado, dentro da igreja, eu acredito que a grande maioria das nossas igrejas são conservadoras teologicamente nesse ponto. Então, sim, há uma leitura bíblica pró-castidade, pró-relação sexual dentro do casamento, mas a prática não está muito adequada. Né? Eu acho que na adolescência, nem sempre. E aí, quando a gente vai para a juventude, aí a coisa descamba mesmo. Né? Então, eu acho que tem um papel, eu até postei umas perguntas ontem no Facebook, recebi alguns feedbacks, e uma moça, que eu vou chamá-la de Maria, é um nome fictício, ela tem 32 anos e casou virgem. E ela trouxe essa reflexão, dizendo, olha, para mim foi bom, para mim foi super importante, ela casou há pouco tempo, para mim foi importante o jeito que eu construí, mas não foi legal da perspectiva de que eu não tive essa educação. Tá. Então, assim, ela se segurou pela questão de fé, pela questão bíblica e tal, mas ela não teve essa educação sexual em casa. Ela falou que muito pouco na igreja, e aí eu faço a minha meia-culpa, porque eu fui pastor dela por um período. E ela falou, então, o que falta é mais essa educação, de trazer os porquês, de trazer as questões. E aí parece que a gente tem medo de tocar no assunto, que parece que se a gente falar é que vai dar problema, né? Então, assim, não fala, varre para debaixo do tapete, vamos fazer uma vista grossa. E eu acho que não é o caminho. O caminho é falar sobre sexo, sobre droga, sobre um monte de coisa que afeta principalmente a juventude. Tem que conversar. Porque o caminho do diálogo, do ensino, e aí a oração, e o discipulado, e os desdobramentos disso, é que podem ser
efetivamente transformadores na vida Com certeza, da nossa a gente turma. vai falar bastante, principalmente sobre essa perspectiva da igreja, que a gente pode dizer assim que é a dona, aquela que detém a leitura correta, perfeita e maravilhosa do sexo, não falar sobre isso. Simplesmente deixar que outras pessoas com outras perspectivas dominem essa área e a igreja que tem ali a leitura correta abandona. Mas a gente vai chegar lá. Antes, eu quero convocar a sua participação. Você que nos assiste, você nosso telespectador, a entrar lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Todo dia tem uma enquete sobre o tema do programa e a gente convida você a responder essa enquete, a participar, dando a sua opinião e depois o seu comentário, o porquê que você escolheu uma dessas opções. E aí a nossa produção pega algum desses comentários e durante o programa a gente vai ter a oportunidade de lê-los aqui também, tá bom? Coloca na tela a nossa enquete de hoje, que já está lá no nosso Facebook, tá aí, ó. Pelo que você observa na igreja, a nossa enquete ela vai tratar de maneira específica da igreja, tá bom? O apelo para os jovens se manterem castos até o casamento tem tido sucesso? Como que você pessoalmente observa isso? Sim, tem tido sucesso. Na minha igreja está todo mundo respondendo e tal. Não tem sucesso. Muitos casos de gravidez na adolescência ou na juventude, ou como os nossos convidados já comentaram aqui também, principalmente da juventude em diante, tá bom? Então você escolhe uma das opções e depois você coloca lá no comentário o porquê que você escolheu, tá certo? Lembrando também que os contatos, os nomes dos nossos convidados, o tema do dia, tudo isso você encontra no nosso Facebook. Eles vão aparecer aí na sua tela, mas se você perder o e-mail, o site que o convidado disponibilizar, você entra lá no nosso Facebook, vai estar tudo certinho lá para você, é só você localizar o tema, o dia, e aí você vai poder pegar e anotar isso daí, tá bom? Lembrando que não só as nossas enquetes, mas o programa Vejam Só é um oferecimento da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus. É aquele local pensado para você que quer se aprofundar no estudo da teologia, poder se matricular e fazer parte dessa turma, tá bom? Tome nota do telefone, 0 prestadora 11, porque a Secretaria-Geral fica aqui em São Paulo, 3115-0819. 3115-0819. Amanhã, horário comercial, você liga e aí você tira todas as suas dúvidas, pega todas as informações. São mais de 600 unidades da grade espalhadas por todo o Brasil. Certeza que tem uma pertinho da sua casa. Aí você vai poder escolher os módulos que são oferecidos. Tem ali todas as áreas, né, da teologia sistemática, teologia bíblica, tem módulos de livros específicos, né, de estudo de Romanos, de Apocalipse. São várias as opções. Você escolhe aquela que mais te agrada, você se matricula e vai poder estudar com professores capacitados, todo um material didático especialmente preparado para você, tá bom? E a grade, cada dia que passa, com uma novidade diferente. E o Vejam Só faz questão de anunciar isso para você, audiência que com certeza gosta e quer saber mais sobre o assunto, tá bom? Olha, feito os nossos recadinhos, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. E a minha primeira pergunta vai ser mais voltada primeiro ao programa do governo. Bom, muitas críticas apareceram e eu quero saber da opinião de vocês, começando por você, Débora, se essas opiniões contrárias, elas são contaminadas muito pela ideologia, ou seja, eu sou contrário ao governo, então tudo que o governo fizer não é bom, ou realmente tem um problema numa política pública nesse sentido que pode parecer ou transparecer que o governo está querendo impor uma ética cristã por lei? Eu acho que, assim, de verdade, eu tenho visto, pela ministra, né, Damares, muita gente de cara com o preconceito, assim, parece que não dá para ela falar muito assim. Sim. Que as pessoas já têm uma coisa pré-formada, né, uma opinião pré-formada. Mas quando a gente vai ler a proposta e a gente vê, mesmo assim, a Organização Mundial, pelo menos o pessoal da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles estavam colocando que, assim, é importante o adolescente se conhecer, saber as partes íntimas, saber se relacionar, e que eles não se posicionaram a favor ou contra, em princípio. Agora já não sei como tá, na verdade. Mas, assim, até a matéria que eu tinha lido há pouco tempo, eles não tinham se posicionado, mas eles deixaram essa nota, que esse conhecimento, autoconhecimento seria importante, que sim, o adolescente teria que se descobrir mais, mas eles não se posicionaram a favor ou contra. Então, assim,
há uma resistência. A gente vê isso, mas, como dizer, as pessoas, elas precisam que a gente ajude elas a entenderem. Eu digo assim, a gente como igreja, sabe? Sim. De ver o sentido, porque assim, eu não percebi algo como sendo impositivo, mas quem é do lado de lá muitas vezes percebe. Quem não é crente, mesmo quem é crente, muita gente que é da igreja não concorda, acha que é meio impositivo, que a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, é como o Reinaldo falou várias vezes, é na base do diálogo. Eu acho que é uma coisa que está sendo uma oportunidade muito grande, esse programa que está acontecendo, sabe? A gente tem a oportunidade de conversar, é a nossa hora, a gente querendo ou não, a gente está podendo falar por que a gente acha que isso é bom, gente. Como o adolescente pode se desenvolver tendo amigos agora, né? Num casamento, eu sempre falo isso, assim, não sou casada, mas acompanho muito, sou psicóloga de formação, atendi muita gente no consultório, quebrada, por quê? Normalmente namoros começam com isso, com essa coisa da atração física e tal, e já rola. E depois, a pessoa não aprendeu a ser amiga, não aprendeu a conversar, a viver junto, a se curtir como pessoa. E a adolescência seria o momento para desenvolver isso, sabe? O tempo do grupo. Claro que também precisamos sim desenvolver essa coisa de papel da mulher, papel do homem, sensualidade. Faz parte da mulher essa sensualização também na hora da conquista, e do homem ir à luta, sabe? Conquistar, saber qual é o papel de cada um. Então, assim, acho que a gente tem que ensinar mais, mas temos que aprender a conversar com o lado de lá, porque eles veem muito como uma imposição, assim, no todo, eles acham que agora o governo... várias vezes eu li, assim, quando tinha matérias embaixo, comentários, as pessoas dizendo assim, isso é uma questão familiar, o que o governo quer se meter e tal, tal, tal. Então, com certeza, é uma questão familiar também, que creio e luto por isso, mas que é uma oportunidade de debate, de reflexão, quem pode negar isso, né? Então, e a proposta lá está bem claro, que é uma das saídas. Não foi reprimida em modo algum a distribuição de camisinhas, não é verdade? Tipo, e outros métodos contraceptivos. Então, assim, mas abriu-se mais um espaço. Por que não pensar em se guardar um pouco mais e na hora certa você tá mais maduro para saber isso? Se jovens que são mais maduros em idade já tem problema quando muda, mesmo começando mais tarde, já tem esse laço e deslaço da relação sexual, quanto mais uma pessoa de 15, 16, 13, meninos começam com 13, 14, fácil. Então, eu acho que é algo que vale muito debate. Muito bom. E aí, Reinaldo, você observa que é mais uma ideologia que tem feito e nutrido esse debate, ou seja, só porque é desse governo não vale a pena, não vamos pensar, ou realmente a abordagem é um problema na sociedade mesmo? Eu acho que a gente está sofrendo ainda com a famigerada polarização, né? Então, o governo atual diz que tudo que foi construído até agora não prestou. As pessoas contra o governo atual vão dizer que tudo que esse governo faz não presta. O que prestou é o que veio antes, né? E assim, me machuca um pouco ver que a igreja entrou nessa onda. E aí parece que essa polarização, essa discussão, não é sobre verdade e mentira, ou sobre obra da carne, o fruto do Espírito, né? Essa atenção que a Bíblia coloca pra gente. Parece que é tudo obra da carne mesmo, né? Parece que é esticar para um lado ou para o outro para se ter razão, para estar atrás da ideologia correta. Então, eu acho que a igreja tem que se colocar nesse papel reconciliador da sociedade, inclusive, porque se a gente está criando um abismo social e algumas vozes do governo ou antigoverno se esforçam para aumentar esse abismo, inclusive essa rachadura social, eu acho que a igreja tem o papel de ser a ponte, né, de trazer o diálogo, de trazer a conversa. Eu tenho muitas críticas ao governo atual, mas eu acho que essa medida faz todo sentido. Como a Débora colocou, é mais uma opção. Quando eu assisti o lançamento do programa, e tem 8 métodos anticonceptivos distribuídos nas UBSs. Então, já tem DIU, tem camisinha, tem a pílula anticoncepcional,
tem a injetável, mensal, trimestral. Então, tem uma série de coisas. Eu acho que a gente tem que ver se tem mesmo, né? Às vezes a gente sabe que falta na saúde pública. Mas há essas opções. A reflexão sobre castidade é mais uma, né? E acho que uma importante. Então, acho que a gente tem que ajudar a estabelecer ponte. Eu acho que isso não é e não pode ser uma imposição. A igreja não dá conta também de impor a sua teologia. Então, como diálogo e a igreja fazendo essa ponte. Então, eu acho que há muito de ideologia para um lado e para o outro, mas acho que a igreja tem que estar nesse meio, procurando tomar uma certa distância de governo, que acho que a igreja às vezes embarca demais no governo atual, se empolga demais, tomar uma distância do outro lado também, do antigoverno, e fazer um posicionamento bíblico, onde fazer a crítica daquilo que é incoerente e mal para a sociedade, vamos dizer assim, e fazer o elogio daquilo que é bom para a sociedade e que é importante, que eu acho que é o caso dessa campanha. Nossos dois convidados apontaram esse momento como uma oportunidade. Aqui no Vejam Só, a gente já tratou de um assunto também que é muito polêmico nessa questão de oportunidade, que é a questão do ensino, por exemplo, da teoria da evolução dentro das escolas. A gente tem um grande parceiro nosso aqui, o professor Marcos Eberlin, que é um dos representantes da teoria do design inteligente. E essa era sempre uma questão que ele abordava aqui. O que eu quero é espaço para poder ensinar. Então, ensina a teoria da evolução? Ensina, não tem problema. Mas ensina a teoria do design inteligente, porque ela está aqui, é científica, vale a pena e tal. Uma pessoa super capacitada, conhecedora e tudo mais. O que eu estou entendendo é que a igreja tem agora, diante de si, essa oportunidade. Vamos discutir sexo? Vamos. Que opções nós temos? O pastor colocou aqui algumas opções e a castidade. Legal? Quem que vai representar essa? Está aqui a igreja, vai representar, vai falar sobre. Está preparada para isso, Débora? Nós vamos conseguir representar, nós vamos conseguir levar esse discurso, nós vamos conseguir capacitar os nossos jovens, porque eu estou imaginando a situação seguinte, na escola, a professora está lá falando, tudo, e agora a gente tem essa opção da castidade, tem alguém aqui que... Aí o jovenzinho, será? Vou, não vou? Sei me posicionar, sei falar, a igreja vai conseguir cobrir essa lacuna como representante? Eu acho que hoje não. De verdade, a gente não tem preparado líderes. Eu acho que os pastores não sabem falar disso ainda. A gente... e os pastores que são o carro forte da igreja. Então, a gente fica assim querendo falar como se fosse às vezes com gíria, com jovem, querendo atrair, né? Mas não é disso que eles querem. Eles querem alguém que saiba a realidade deles, que está vivendo, que saiba que esse não é um assunto fácil. Que nem aí sim cabe esse discurso que o Renato colocou. Obras da carne, fruto do Espírito. A gente sabe. E a gente tem que saber que, para todo mundo é difícil isso. Não tem uma pessoa que não sofra com isso. Menino e menina. Muita menina também. Então, assim, é um assunto complicado que se a gente... E outra, pensando, né? Eu não sou psicanalista, não sou dessa área de Freud, mas pensar que toda uma teoria da psicologia foi baseada na sexualidade do homem. Então, assim, é isso, assim, tudo o que a gente faz tem a ver, tem um olhar clínico que mostra que, assim, a gente se pauta pela sexualidade, Então, é algo que ou a gente presta atenção, que isso é algo que a gente não sabe falar, e a gente tem que ser humilde de dizer, não é algo, a gente tem que estudar. E o problema do brasileiro, eu acho que é muito isso, a gente fala fácil e estuda pouco. A gente não lê. Então, uma coisa assim, que Deus tem tocado muito no meu coração com a minha galerinha lá é, eles têm que ler mais, eles têm que aprender, eles têm que... E não só ler, mas ter alguém que sabe, passa as mesmas coisas com eles. Então, eu acho que não estamos prontos, mas podemos, é isso, é a oportunidade, A gente está aí... E eu acho que se a liderança evangélica souber investir na nova geração, porque é uma coisa que o Reinaldo já me ouviu falando várias vezes que a gente trabalhou junto, mas eles vão pegar dias muito mais difíceis. Hoje a gente acha que isso é difícil. Vai piorar. Eles vão pegar dias muito mais difíceis. E o que Deus grita no meu coração é, prepara eles, prepara, desde o começo. Então, assim, às vezes, criança, adolescente, é uma coisa que a gente vai tratando assim, e não é só...
dar uma sala boa para eles, uma estrutura com cara jovem e tal. Não, é estudar mesmo, porque eles vão ser as cabeças Conteúdo, né? de agora, que vão pensar depois também. Então, assim, eu acho que falta investimento e falta nós, líderes, mergulharmos de cabeça nesse assunto e aprendermos mais para poder prepará-los. Muito bom. Ó, a gente vai precisar fazer uma rápida parada, mas na sequência, no próximo bloco, o pastor Reinaldo vai ter a oportunidade de responder essa pergunta, se ele vai na mesma linha da ministra Débora, de que a igreja está perdendo o bonde da história. O bonde está passando e a igreja, infelizmente, está correndo atrás desse bonde. Nós vamos falar sobre essa questão desses problemas que estão levantando aqui. Isso é um problema religioso, como a Débora acabou de falar, obras da carne, fruto do espírito. Mas e para quem não é da igreja? Como explicar isso? E os problemas psicológicos? Por exemplo, hoje em dia tem criança de 9 anos que já tem ex-namorado. O efeito do sexo nessa formação. Como tudo isso afeta ou não afeta? Bom, tudo isso a gente vai poder debater e conversar no próximo bloco. Mas, aproveita o intervalo para você participar da nossa promoção. Agora, na Páscoa, a gente vai sortear um material super bacana. A gente vai mostrar também na sequência. Mas manda o seu vídeo, principalmente vídeo, para o nosso e-mail. Vejam só, @hittv.com.br. Vejam só, @hittv.com.br. Cuidado, que ficam 2 T's mesmo, de hit e de TV. Você manda o seu vídeo, coloca lá o seu nome, a cidade de onde você está falando. Você pode fazer algum comentário do programa ou sugerir algum tema, tá bom? Pode criticar também. A gente quer crescer e aprender junto com você, tá bom? Então mande lá o seu vídeo e se você quiser pode mandar a sua foto também. No próximo bloco a gente vai mostrar a foto e o vídeo do pessoal que já está participando. O intervalo é rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, nessa oportunidade, conversando sobre o programa que o governo recentemente lançou, incentivando, conversando, dialogando com a sociedade com relação ao assunto da castidade, né? Querendo incentivar a juventude a permanecer casta até o casamento e as consequências disso para a nossa sociedade, principalmente dentro da igreja. Recebendo em nossos estúdios a ministra Débora Vieira, da Primeira Igreja Batista de São Paulo, e o pastor Reinaldo Júnior, da Igreja Batista 21, também aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo. Eles têm nos ajudado nessa reflexão. Antes da gente voltar para o nosso bate-papo, eu quero dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só. É o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Como é que você faz para participar? Nosso e-mail aparece na sua tela, vejamsó@hittv.com.br. Você manda a sua foto com o seu nome, a cidade de onde você está falando, e se alguém tirou a foto, manda o nome do fotógrafo também. Ou você manda o seu vídeo com as mesmas informações. Agora na Páscoa, não sei se no dia 9 ou no dia 10 de abril, nós vamos fazer o sorteio desse material que aparece aí na sua tela. A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. É um livro produzido e editado pelo professor, doutor, pastor Rodrigo Silva. Ele já esteve aqui no Vejam Só, é um arqueólogo super reconhecido, os trabalhos dele são maravilhosos e esse material foi editado de maneira especial, é um material de luxo. Só essa cópia aí, que é da segunda edição que você está vendo, já foram vendidos mais de 100 mil exemplares. E você que acompanha o Vejam Só vai poder concorrer a ela. Se você mandar foto, você concorre a um exemplar. Mandando vídeo, você concorre também a outro exemplar. E eu, que não sou muito de ajudar vocês, vou falar um negócio aqui, ó. Manda vídeo que pouca gente manda, viu? A chance é maior, tá bom? Mas aí você escolhe, tá? Fica à vontade. Produção, põe na tela aí o nosso primeiro internauta, telespectador que mandou a foto, que vem lá de Campinas, interior do estado de São Paulo, ele está aí na sua tela, é o Jean Carlos. Acompanhando o Vejam Só, está ali de fundo, provavelmente é o pastor Eber, que está ali de fundo, e o Jean Carlos ali à frente, dando essa moral aí para o Vejam Só. Obrigado, viu, Jean, e toda a galera ali de Campinas, que também sempre participa e assiste ao Vejam Só. Nossa próxima, aí sim, hein? Nossa próxima foto, rapaz, é internacional, vem lá de Angola. Eu vou falar o nome aqui do estado ou da cidade, mas depois qualquer coisa você corrige lá no nosso Facebook, tá? Uambo, ou Ruambo, e é o Quinox Bagamar, tá aí na sua tela. Inclusive, Vejam Só, lá na África, rapaz, é campeão de audiência. Nunca vi um programa para ter tanta audiência na África
quanto Vejam Só. A quantidade de pessoa que manda, que fala, que procura a gente no Facebook é incrível. Knox, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, não só você, toda a galera aí de Angola e da África também. A próxima foto é do Rio de Janeiro, de Pilares. Olha só que engraçado, depois que o nosso estagiário que entrou na produção assumiu, e ele é do Rio de Janeiro, rapaz, o que tem de foto do Rio de Janeiro deve ser tudo parente dele que está mandando. Né, Vinícius? Sumiu, né? Deixa ele. Põe na tela aí. Olha lá, é o Éder Carvalho e a filha, a Débora. Obrigado, viu, Éder? Bom, a galera do Rio de Janeiro não preciso nem falar, né? Que participa doidado. Pilares, Rio de Janeiro, um grande abraço, Éder. E um abraço também para a filhinha dele que está ali, ó, super sorridente e feliz, a Débora. E nós vamos encerrar essa edição com a foto que vem lá de Santa Catarina, de Joinville. É o Rafael Silva, já está aí, ó. Ô, Rafael, cara de bravo, hein, Rafael? Acho que ele não estava assistindo o Vejam Só, é por isso. Obrigado, viu, Rafael? Pelo carinho, responder aí ao nosso convite de participar. Todos eles estão concorrendo, faça você também como esses amigos que já participaram. E agora nós vamos assistir o vídeo, ele veio aqui de São Paulo mesmo, capital, e é do Flávio Maia, vejam só. Graça e paz, pastor Heber Cocarelli. Meu nome é Flávio Maia, sou aqui da AD Casa Firme, no Itaim Paulista. Eu trabalho com planos de saúde, locução comercial e radialista. E a minha pergunta para a indicação de um programa é: por que Deus castigou o faraó e Abimeleque se quem mentiu foi Abraão? Está lá em Gênesis 12 e capítulo 20. E vejam só. Um forte abraço e obrigado pela oportunidade. Muito bom, Flávio. Que moral que você deu pro Heber agora, hein? Rapaz, vou ter que mostrar isso para ele, depois ele vai ficar feliz a beça, viu? E Heber, obrigado, viu, Flávio? O Heber é muito querido, e não só dos telespectadores, mas nós que também. Um abraço também pro Heber, viu? Flávio, pode deixar que eu vou anotar aqui o seu tema. Rapaz, aí você quer colocar nossos debatedores mesmo na saia justa. Mas vamos ver se a gente acha direitinho aí, vamos organizar, tá bom? Obrigado, viu? Faça como o Flávio, você também participe. Bom, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo e agora a palavra vai pro pastor Reinaldo Júnior. Pastor, a gente falou aqui da oportunidade e da preparação da igreja. Pela fala que a Débora teve, eu analisei que a igreja, esse bonde largou e a igreja não estava nele. Vai ter que correr agora. Dá para alcançar esse bonde ainda? Precisa alcançar. Não é nem eu tenho um questão de amigo, dar, né? Eu tenho um amigo, Gedeon Alencar, ele fala que a igreja é sempre atual para 50 séculos anteriores. Ou 50 anos anteriores. Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade mesmo. Né? As mudanças sociais estão cada vez mais rápidas e etc. E a igreja fica a reboque tentando oferecer resposta e às vezes preocupado demais com oferecer respostas a perguntas que não são mais feitas. Então, eu acho que é uma oportunidade de oferecer resposta a essa pergunta. Eu acho que na questão da sexualidade, ela foi muito demonizada a partir de Agostinho, talvez pela própria história dele de promiscuidade, e aí quando ele se converte, ele coloca a sexualidade como algo demoníaco quase. Então, a gente primeiro precisa fazer essa construção, ou essa reconstrução, ou releitura teológica, de que a sexualidade é boa, que nós nascemos com ela desde sempre e que nós precisamos conversar e construir uma teologia saudável para isso. A sexualidade da criança, a sexualidade do adolescente, do jovem, do casal, do idoso e por aí vai, com as suas nuances. Eu acho que os nossos ambientes teológicos também nos preparam um pouco para isso, né? Isso é pouco falado, é pouco discutido, mas a gente tem que trazer isso para a pauta do estudo teológico e depois para a pauta da igreja, efetivamente. Não só numa pregação, uma vez ou outra, que também faz parte, mas para o estudo bíblico, mais para a conversa sobre o assunto e trazer o caminho de uma espiritualidade saudável. Ainda hoje também eu acessei o portal da revista Ultimato e tinha um artigo muito interessante sobre espiritualidade e sexualidade, que foi publicado pela Cultura Cristã, numa das suas revistas. E estava lá um artigo interessante, equilibrado e trazendo a beleza da sexualidade e talvez um jeito uma dica aos jovens, né? Quando forem defender ou se defender dos ataques com relação à sua sexualidade, talvez esse seja um caminho interessante que é tão bom, é tão bacana, é tão importante
que merece um ambiente importante, um lugar importante, uma pessoa muito importante, e essa segurança toda a gente vai ter no compromisso de casamento. Débora, o pastor Reinaldo levantou um assunto, um tópico que eu tinha até marcado aqui, que eu acho primordial quando a gente vai falar principalmente da postura da igreja, que muitas vezes a igreja não quer dialogar, mas ela coloca isso de maneira impositiva. Pode sexo antes do casamento? Não. Não pode. Legal. E aí o jovem chega na escola com os amigos, não pode, não faz. Mas por quê? Como é que é? O que tem? Ainda dentro do arraial eclesiástico, isso ainda pode ter algum sentido, que é aquilo que a gente conversava de obras da carne, fruto do Espírito, a pessoa ainda entende isso. Mas fora da igreja não faz sentido nenhum. Como é que a igreja vai contextualizar esse discurso para atingir quem não faz parte desse meio também, que é exatamente aproveitar esse espaço que a gente tem agora? Olha, eu acho que você estava falando, eu lembrei de uma reportagem que eu vi, sei lá se foi esse ano ou ano passado, deve ter sido ano passado, né, que a gente está no começo, mas sobre o Japão, falando que eles estão com preocupação sobre a natalidade do país, que se não sei em quanto tempo eles não tiverem mais filhos, não se casarem, vai diminuir muito a população, né? E porque eles não são cristãos, em suma. Mas eles escolhem, eles estão escolhendo, optando. Aí teve uma reportagem de um menino que estava se apaixonando por como se fosse um anime. E se casou com ela, e vários eram casados mesmo, casados no papel. O governo do país liberava. E aí eu fiquei pensando, cara, e ele tinha 30 e poucos já. Então, assim, e ele não queria, era uma opção dele. Então, assim, eu acho que essa opção, na verdade, ela é muito pessoal. Assim, se a pessoa quer crer, quer escolher esse caminho, ela escolhe esse caminho da castidade. Agora, se ela não quer, isso independe. Nós somos seres de fé, que pensam, somos criaturas da imagem e semelhança de Deus. Então, assim, o adolescente dentro da igreja, ele tem que ter um encontro com Jesus e deixar Jesus mudando aquele coração e explicando, e ensinando, tendo prazer nas coisas do alto. Agora, como que a gente vai conseguir que quem não é de fora da igreja tenha isso? Eu não acho que é uma tarefa da igreja querer convencer. Ao contrário, a Bíblia fala que a gente ia ser ridicularizado, a gente ia ser perseguido. Você vai passar, você tem que entender que, assim, você vai passar de trouxa. É isso que eu falo, gente, se você quer esse caminho, relaxa. Tipo, o que você quer? A aprovação dos seus amigos de fora? Não vai ter aprovação dos amigos de fora. O cristianismo sempre foi, sempre vai ser algo que, apesar de ser o melhor, o mundo odeia isso. Se odiaram Jesus falou isso, não é verdade? Se me odiaram, não esperem isso de outra coisa. Então, só que eu acho que o adolescente e o jovem, ele tem que ver sentido nisso. E daí que se falarem de mim? Essa é a escolha que eu quero fazer. Aqueles caras do Japão, mesmo não tendo fé, mesmo não tendo nada assim que pautasse isso, eles tinham a escolha deles, sabe? E casados com um boneco, e na minha cabeça, que eu não estou naquela cultura, eu fiquei pensando, que loucura. Mas para a cabeça daquele cara que tem a mesma idade que eu, tá fazendo total sentido, entende? Então, eu acho que o que para a igreja a gente precisa, de novo, e falando assim, sabe, tem tantos assuntos ainda dentro da sexualidade, questão da homossexualidade, eu estou lidando tanto com isso com a galera, é tanto estímulo de fora que você pode tudo, você se experimenta, você vai... Como que a galera vai lidar com tudo isso? Porque a nossa geração, apesar de a gente ainda ser jovem aqui, mas a gente já não é tanto como eles, então assim, a gente não teve um apelo como eles estão tendo agora, de mano, você pode e tal. E a galera de 14, 15 anos, como e por que vão ficar falando não, né? Então, de verdade, a gente tem que dar mais base e acompanhar mais de perto, porque são muitas as questões. Reinaldo, a Débora falou dessa questão do estímulo, né, citando alguns exemplos aqui, principalmente da cultura japonesa. Bom, aqui no Brasil, o nosso estímulo e a cultura é claramente sexual. Propagandas, a cultura é muito ligada a essa questão sexual, né? O apelo é muito forte. E como é que a igreja vai trabalhar isso com os seus jovens, já que normalmente o discurso é esse: não pode.
Então, talvez o grande desafio seja mudar o discurso do simples não pode e explicar por que não. Renato, só para dar um complemento, assim, até para contextualizar, anos atrás você ia numa banca, as revistas chamadas pornográficas, né, ou adulta, elas eram cobertas. Então você tinha um constrangimento, né? Você tinha que falar para o cara da banca, pegar, comprar, dar o dinheiro, sair, o roteiro. Hoje em dia não, o cara está aqui no celular, você nem sabe o que ele está olhando, você tem acesso ao mundo. A gente aqui no Vejam Só já falou muito sobre pornografia, sobre o vício, sobre os problemas que isso causa, no computador, dentro de casa, na televisão, TV, tudo. E desculpa, só a questão da criança de 9 anos acessa normalmente, 8. Tranquilamente. Como é que a igreja lida com esse tipo de situação, com um discurso, desculpa assim, mas pobre, com não? Então, talvez essa seja a questão, né? Primeiro, ter a consciência de que esse acesso está muito fácil e eles acessam mesmo, assim. Os números a respeito de acesso a sites de pornografia são absurdo, gigantes, cobrem todas as cidades quase, inclusive ambos os gêneros, né? Homem e mulher e etc. Então, eu acho que a igreja precisa avançar nesse diálogo de forma que ele seja mais consistente. Houve um tempo em que a gente tinha talvez mais fala sobre isso, os tempos de Jaime Camp, anos 80, vários seminários que traziam isso para a pauta. Isso arrefeceu, acho que a fase do Jaime Camp passou, deu a sua contribuição, que foi bastante importante no Brasil. Mas a gente precisa retomar. Eu estava até lendo, o C.S. Lewis cita em Cristianismo Puro e Simples a questão da sexualidade. Ele cita, inclusive, a questão da repressão que Freud trata, que ele fala que a repressão psicológica que Freud trata não tem a ver com dizer não. Tem a ver com reprimir e colocar no inconsciente. Quando você diz um não consciente, né? Você está processando e fazendo uma escolha. Né? Então, ele até faz essa separação do que a psicologia freudiana traz e do que é a escolha do sim ou do não. Então, acho que assim, colocar diante do jovem que ele sempre tem essa escolha do sim ou do não, do caminho de pecar ou de ser santo, e estar com ele em ambos os casos, porque um dos problemas quando a gente assumir um discurso conservador, assim, moral, sem deixar o diálogo aberto, eles vão esconder. Sim. Então vai fazer uma cara de santidade, né? Que eles conseguem fazer super bem. E vão ter as suas vidas paralelas como bem querem. Né? Então eu acredito muito que a gente precisa ensinar biblicamente, mas deixar essa porta do diálogo aberta. Do tipo assim, cara, se você fizer a escolha certa, eu tô aqui. Se você fizer a escolha certa, eu também tô aqui. Errada, aliás. Sim. Eu também tô aqui. E a gente vai caminhar independente da sua escolha. A orientação bíblica é essa. O discipulado de Jesus vai por esse caminho. Mas a gente vai estar junto. Porque eu acho que é esse o ponto, né? É esse diálogo, e aí quem ensina, a Bíblia fala que quem ensina precisa se esmerar em fazê-lo, então quem ensina precisa se aprofundar mais no tema e trazer mais subsídios para a conversa. Até porque, assim, essa gera maturidade nesse jovem. Porque, assim, simplesmente o não pelo não, além de reprimir e gerar pelo inconsciente, porque você vai criando uma cultura, eu não posso, nem sabe, mas ela tá com o negócio borbulhando. Tipo, o adolescente tá com tudo fervendo e não pode. Tipo, por que não conversar sobre isso? Ele fica até com a impressão que isso que ele sente é pecado. Com certeza. Então ele já começa sujo, né? Exatamente, eu não posso sentir isso não é certo. E como lidar com tudo isso? E outra, então, aquilo que o Reinaldo falou que foi inspirado, eu acho mesmo. O que é? Fez a escolha certa? Tô aqui. Fez a escolha errada? Eu tô aqui. O ponto é, você mesmo vai lidar com as consequências das suas escolhas. Então, não significa que eu vou sair de cena. Eu tô aqui. Só que, se você souber esperar, você vai colher frutos bons disso. Se você não souber esperar, vão ter outros frutos aqui. E você também vai ter que aprender a lidar com eles. Então, porque tem gente que fala assim, Débora, mas eu tava noivo e eu transava, tipo, numa boa e a gente se casou e tá super bem. Mas
é aquele negócio do presente embrulhado sem a capa, né? Tipo, ou a pessoa que teve várias mulheres ou vários homens e depois ter que lidar com uma pessoa só. Tipo, não criando expectativa que a pessoa faça aquilo que a outra fazia. Tipo, você está criando problemas que você não precisaria. Então, assim, por quê? Tudo isso tem que ser conversado, tem que ser discutido e numa boa. Uma coisa que meu pai também era líder de adolescentes, ele sempre me acompanhou muito. E a galera achava o máximo, assim, porque meu pai, ele falava assim, quando eu pego a mão da Eunice e não sei o quê, todo mundo, ai, Arthur, não sei o quê, ficava falando. Mas, assim, lidar como uma coisa... E eu aprendi, acho que isso dele, falar de sexualidade, eu ouço isso desde pequena. Pra mim não é um tabu, eu sou solteira, mas fiz psicologia, tarará, e pra mim virou, porque é algo que a gente treina. E é isso que eu falo pra galera jovem. A gente não precisa comer cocô pra falar que é ruim. Então, tipo, não precisa, sabe? Vamos descobrindo junto. Então, e eu acho que eles têm condição. Se eu tenho condição de pensar, eles também têm. Então, acho que é isso. Sim, envolve muito, Reinaldo, a questão de uma criação, como a Débora falou, Vale, família, né? Isso, da pessoa já ser instruída nesse aspecto. Mas tem outra questão que eu acho muito relevante, que é a banalização da sexualidade, ou do sexo, melhor dizendo, né? Até da sexualidade começa a descoberta, que é um processo que existe, mas que, de maneira geral, até por esse comentário que você fez da Sociedade de Pediatria, às vezes parece que é uma coisa que, deixa lá, a criança descobre, ou o adolescente descobre, não é algo orientado, não é algo conversado, não é algo falado. E aí o sexo é qualquer coisa, você vai lá, uma noite, ficou com uma menina, tal, e deixa isso. As marcas que ficam na pessoa, como é que a igreja vai, por exemplo, tratar, já passando para esse outro lado, de quem realmente escolhe isso? Como é que nós vamos receber esse jovem? Como é que vai falar com esse jovem? Que ele vai ficar com uma marca. A Bíblia é muito clara que o sexo é o casamento. Os dois, né, homem e mulher, serão uma só carne. A pessoa fez isso, ela está ali, né? Ela levou essa pessoa, está com ela, está marcada. Como é que a igreja vai trabalhar com isso, com essa mente? Tirando essa questão simplesmente da disciplina eclesiástica. Porque essa daí todas elas fazem, né? Mas eu não sei se você imagina que esse é o caminho. Eu acho que a disciplina eclesiástica, inclusive, não é muito mais praticada. Esse é um outro assunto, né? Para a gente conversar de repente. Mas primeiro, assim, eu acho que é isso mesmo, existe essa banalização. E uma coisa é certa, os nossos jovens irão aprender sobre sexualidade. Sim. Com certeza. Ou eles vão aprender em casa e na igreja, ou eles vão aprender no baile funk, nos filmes pornográficos, e etc. Então, assim, eles vão aprender, porque eles têm acesso às informações boas e ruins, e eles vão procurar. Então, é melhor que a gente converse sobre isso, né? Então, assim, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que, embora a regra bíblica seja o padrão, e é um padrão geral, eu acredito que existe uma pastoral para cada momento e para cada contexto. O que eu estou querendo dizer com isso? O jeito que você vai abordar com a criança é um, o jeito que você vai abordar com o adolescente é outro, o jeito que você vai trabalhar com o jovem adulto é outro, o jeito que você vai trabalhar com o adulto que já casou e já separou, ou é viúvo, ou é divorciado, é outro, o jeito que você vai abordar com o idoso, que um lado está super afim e o outro lado já não quer mais, e eles vão ter que renovar os acordos matrimoniais, inclusive. Sim, nesse aspecto. Legal. Mesmo quem está chegando da igreja, que exatamente. E quem está chegando da igreja, mais ainda porque quem chega precisa ser discipulado, né? Entender essa história. Então, eu acho que assim, a regra bíblica é padrão, mas existe uma pastoral para cada momento. Eu acho que Jesus e o próprio apóstolo Paulo, eles respondem muito ao momento. Existe um padrão ético, um padrão moral, o padrão da Escritura, mas eles respondem a cada momento circunstancialmente, com certa variação do contexto. Agora, tem uma outra coisa que eu queria citar, um estudo da Danielle Leger, O Peregrino e o Convertido, é uma socióloga da religião francesa. Ela fala que as pessoas estão criando as suas religiões, que nada mais novo no mundo pós-moderno do que pessoas criando a própria religião e pegando um pedaço de cada uma conforme quer.
Eu acho que dentro das igrejas tem um outro fenômeno, que as pessoas estão criando suas próprias teologias. Então, tem pessoas hiperconservadoras num monte de aspecto, e quando chega nesse ponto, por exemplo, fala assim, não, mas isso é uma questão de foro íntimo. Essa é uma questão de que é eu e Deus, né? Não, é você e Deus e a Escritura e a comunidade de fé, né? E o corpo de Cristo, ou seja, tem toda uma história. Então, a gente também precisa tomar cuidado, e aí é um alerta para todos nós, se você está criando uma teologia para si, e, portanto, conveniente para si, às vezes, ou se você está, de fato, no discipulado de Jesus e está abraçando uma teologia cristã, vamos dizer assim, que afeta todas as áreas da sua vida, na qual você se submete. E que dói para todo mundo. E que dói para todo mundo. E que vai ter tensões. Há textos bíblicos que a gente passa batido e fala assim, aqui eu tirei 10. E há textos bíblicos que você fala, eu não consigo nem concordar com esse texto. Tá, mas tá lá. E a gente tem que decidir como é que você submete. Né? E eu estou vendo muito isso. O povo criando teologia para si, conforme quer. Para tirar a culpa. Haja vista o Jesus que se constrói de um lado e de outro das ideologias por aí. É verdade. Com certeza. Vamos ver e ler os comentários que a gente pescou lá no nosso Facebook. Coloca na tela aí, por favor, o nosso primeiro slide. Tá aí. Primeiro a Michele, ela fala o seguinte: isso é parte de uma consciência cristã, fruto de uma vida com Deus, de intimidade e amor a Ele. E o Luan Machado complementa da seguinte forma: infelizmente existe uma linha tênue entre o mundo ideal, castidade, e o mundo real. Cabe à igreja orientar e demonstrar as vantagens em se manter puro até o casamento. Entretanto, deve lidar com o fato de que os jovens tendem a cair e precisarão de orientação e aconselhamento. Volta aqui para mim. Débora, era essa pergunta que eu ia fazer, e já aproveitei aqui o comentário do Luan, agradecer também a Michele pelo comentário. Como é que você observa essa questão de lidar com esse problema? Porque o jovem ele já vem na negatividade do não posso sentir isso, não posso querer isso está errado, isso não está certo, e cair nisso. E agora? Como é que os companheiros, os amigos dele, a juventude lida com esse? Como é que você observa isso? Como é que você tem visto lidar com esses jovens aqui que, como o Luan colocou, tendem a cair, e não é só os jovens, não, né? O que eu tenho visto são duas coisas. O mais velho, mais de 20, e esse mais novo. O mais novo, o que eu tenho, a minha experiência, né? Parece que ele ainda aceita mais a orientação. Ou a igreja se faz mais presente, talvez, na vida dele. E ele ainda aceita e ainda tem essa coisa de gerar culpa. Porque o que o Reinaldo estava falando é uma questão assim, parece que a gente quer fugir de se sentir mal. Então você vê justificativas, pega exemplos de pessoas que são boas pra caramba e já tem uma vida assim, sexual ativa, você muda suas referências e aquilo muda pra você e você põe aquilo, não sente mais. A Bíblia fala, né, de cauterizar o pecado, não sente mais. Então, mas eu vejo que o adolescente ainda tem se mostrado mais sensível a isso. Não sei se ele ainda está debaixo de autoridades na vida dele, né? O jovem eu já sinto mais tendo apoio ainda de outros jovens, de dentro da igreja. Legal. E então, vamos sair, vamos fazer. Tipo assim, a gente não viveu, a gente foi muito reprimido na adolescência. Tarará, e, vamos viver, senão a gente nunca vai viver. E aí vai ficar, vai estourar isso lá na frente. A gente tem que viver isso em alguma hora. Tudo isso eu acho que bate de novo nessa falta. Eu acho que a igreja falha em correr atrás, sabe? Jesus que vai atrás da ovelhinha perdida e você tá errado. Pelo menos jogar a real. Tudo bem, você quer assistir a escolha sua, filho pródigo, quer ir fazer e curtir, beleza. Mas não tá certo. O caminho para você é esse, sabe? Ter uma autoridade na vida, como a bênção de Deus está ligada à submissão, a gente se submeter a ouvir, querer. Então, eu vejo muita gente querendo fazer o seu próprio jeito e a bênção de Deus não está aí, simplesmente. Então, quando alguém cai, eu vejo que se a gente tem um acompanhamento e amor, a pessoa consegue levantar. Muito bom.
Coloca aí na tela os próximos comentários, que eles vão ajudar aqui a ilustrar a pergunta para o Reinaldo. Primeiro, o comentário do Ramon Coqueiro, que ele diz o seguinte: hoje em dia, nem apelo tem, e se há, é bem escasso. Infelizmente, o mundanismo tomou conta bastante da igreja e se manter virgem até o casamento virou exceção na igreja. E a Ana Clara Silva complementa o seguinte: hoje se tem tanta liberdade que até os próprios jovens cristãos estão se confundindo e tendo as mesmas práticas mundanas no namoro e no noivado. Reinaldo, você acha que às vezes a igreja perde a mão realmente? Ou seja, é para atrair, para segurar o jovem, para ter esse diálogo, está largando mão, abrindo mão mesmo, então relativizando até o discurso, como esses dois telespectadores colocaram? Eu acho que pode ser. Assim, primeiro assim, eu acho que a maioria das igrejas tem um discurso mais conservador. No discurso, se você entrevistar o pastor e tal, ponto. Na televisão e fora da televisão. Mas eu acho que também. Então tá bom. Quando você vai para outra ponta, você tem um grupo de igrejas bem menor que tem uma postura liberal. Tá. E isso também já não é mais uma questão, por exemplo, da sexualidade antes ou pós ou durante o casamento, enfim, passou. Talvez aqui no meio a gente tenha justamente essa coisa de fazer esse discurso conservador ganhar vida, sentido e prática. Né? Eu acho que o que a Débora falou faz muito sentido. O adolescente, a gente consegue dialogar mais e trabalhar mais isso. E eu acho que é importante trabalhar o que é tentação, do que é pecado propriamente dito, e do que é arrependimento e perdão e graça de Deus, etc. E com o jovem adulto é muito mais difícil. Por quê? Primeiro porque ele se sente livre para resolver sua vida. Está na faculdade ou pós-faculdade, trabalha, tem suas responsabilidades, tem sua habilitação, dirige seu carro, não sei o quê. Então, ele não se sente muito tutelado mais por ninguém. Então, se ele tem um discipulador próximo, efetivamente, eu acho que pode funcionar. Porque, pelo menos, esse diálogo vai funcionar com esse discipulador. Mas quando ele não tem e esse pastor está mais distante, cuidando do rebanho como um todo, e aí às vezes o pastor realmente pode pensar, não vou nem tocar nesse assunto, não vou nem entrar nisso, porque é meio causa perdida e tal, então deixa rolar, cada um por si. Eu tento oferecer a orientação pastoral, acompanhar. Eu sei que eu estou no momento mais fácil de acompanhar, porque eu estou pastoreando uma igreja bem pequena, já pastorei igreja grande e sei da complexidade disso. Então, eu acho que é um pouco mais fácil nesse aspecto na igreja menor, simplesmente por uma questão de número. Mas não dá para patrulhar. Aí esse é o outro lado. Sim. Não dá para patrulhar. Como é que eu vou ser fiscal do cara de 30 anos sobre, adulto, né? sobre o namoro que ele tem? Ou sobre o namoro que ele não tem, o que é pior, porque eu também separo o que é uma pastoral de uma relação sexual dentro do noivado ou dentro do namoro, eu não estou legitimando, mas é uma pastoral, da pastoral do cara que sai na sexta e com uma, e sábado com outra, e domingo com outra, e às vezes da igreja, né? Então, como é que é isso? Acho que a gente aborda, mas patrulhar a gente não dá conta, principalmente numa cidade como São Paulo. Nem fala. Gente, tem muito bate-papo aí. Infelizmente, o nosso tempo já passou, mas tem muito assunto. O pastor Reinaldo já introduziu aqui a questão da polícia de Deus, né? Que é bem bacana a gente falar, mas não vai dar tempo hoje. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete, por favor, antes de eu estourar o tempo. Pelo que você observa na igreja, o apelo para os jovens se manterem castos até o casamento tem tido sucesso? Eita, gente. 88% dizendo que não, 12% dizendo que sim. Isso é só um reflexo, né? Um diagnóstico de que se na igreja isso não tem resultado, como é que nós vamos transportar isso para a sociedade? Como é que nós vamos dialogar com a nossa sociedade? Fica a reflexão. Agradecendo muito a ministra Débora Vieira, da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Obrigado, viu, Débora? Uma alegria recebê-la aqui. Obrigada. E também ao pastor Reinaldo Júnior, da Igreja Batista 21. Pastor Reinaldo, obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado a você. Muito bom. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Antes de eu ir embora, acessa meu Instagram lá,
pode seguir, fica à vontade, tá bom? Manda um direct lá que eu respondo, converso com você. De vez em quando a gente põe umas fotos dos bastidores do Vejam Só, tá bom? Da nossa produção. Clica lá, Zeca, @Zeca_Pereira, tá certo? Grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta. Um abraço e até a próxima.